É uma pena que Eles Não Envelhecerão, documentário de Peter Jackson sobre a Primeira Guerra Mundial, esteja meio perdido no catálogo da HBO Max. Quem se atrever a assistir ao filme, porém, será recompensado com imagens do conflito, algumas delas inéditas, e uma edição que privilegia os aspectos mais curiosos do conflito que moldou o século XX e cujos efeitos a gente sente até hoje. Para conversar sobre esse documentário, muitas vezes triste e às vezes engraçado, o Quarentena Cult recebe o correspondente de guerra, Luiz Kawaguchi. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Júnior. Hoje o Quarentena Cult recebe Luiz Kawaguchi, nosso correspondente de guerra. Tudo bom, Luiz? Pô, tudo bom, Sar? Obrigado pelo convite. Aí é sempre uma honra poder participar com vocês. A gente que Titular da coluna agradece. Jogos de Guerra. A gente que Tem agradece, live né? toda terça agora. Exatamente. Faz a Acompanhe. propaganda, Jones, por favor. Kawaguchi, nosso colunista da Gazeta, da coluna Jogos de Guerra. Esteve na Ucrânia no início da guerra. Foi lá, quase levou um morteiro na cabeça, os russos tacaram nele. A gente tem os vídeos, ele escreveu como que foi. Ele tem a coluna que é publicada aos sábados à noite, né, a coluna Jogos de Guerra, e a live dos Jogos de Guerra, que é toda terça às 9h30. Agora, né? 9h30, era antes às Isso, agora 21h, 9h30. e agora 9h30. Quem, Toda pus- terça. quem puder, dá um pulinho lá, dá o like, dá uma força pra gente aí, que Jogos de Guerra tá bem legal, pessoal. Tá Isso, aqui bem no lembrado. canal, tá aqui no canal do YouTube da Gazeta do Povo. Então você que nos assiste, você que assiste ao Quarentena aqui no canal do YouTube da Gazeta do Povo, só seguir a gente aí, clica no sininho, tem toda aquela apresentação do YouTube, né? Segue o canal, clica no sininho, mas acompanhe as lives dos Jogos de Guerra, então, às terças-feiras. Luiz, você não foi o primeiro conflito que você, antes da gente começar a falar do filme, né, sabe, para apresentar você um pouco para o nosso espectador, não foi o primeiro conflito armado que você já cobriu como jornalista, né, a guerra da Ucrânia. Não, nada dessa magnitude, né? Porque a guerra da Ucrânia é uma guerra de alta intensidade. Eu fiz muitas coberturas aí quando trabalhava para outros jornais, para televisões. Eu fiz a cobertura da missão de paz no Haiti. Então fui diversas vezes, desde a época que era um combate, uma guerra civil, depois a guerra entre gangues, entre rebeldes, alguns motivadas politicamente, outras muito parecidas com as gangues as facções criminosas que operam aí no Brasil também. Depois fui fazer a cobertura do conflito no Congo, na República Democrática do Congo, que era a primeira missão de ataque da ONU, ou seja, que a ONU, em vez de... Geralmente as missões de paz da ONU, elas ficavam entre... É acordado que as tropas, os capacetes azuis, eles ficam entre as tropas de um lado e de outro, dos dois lados beligerantes, e ficam tentando impedir que um ataque o outro. Mas no Congo era diferente. A ONU tinha o papel de atacar os rebeldes do movimento M23, que na verdade era o país Ruanda, né? Eles eram armados por Ruanda. Então, na verdade, era um conflito entre nações, só que eles lutavam por o que a gente chama de proxies, né? Guerra por procuração. Então, você tinha esses rebeldes do M23 financiados por Ruanda, eram os próprios combatentes do exército de Ruanda lutando contra o exército do Congo, isso em 2013. E era uma guerra de selva, era uma guerra muito parecida com a dinâmica do Vietnã. Mas era um conflito que a gente fala de baixa intensidade, assim como a gente teve, era contra a insurgência, como foi, por exemplo, a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque não, mas essa guerra contra o Estado Islâmico, eram guerras apesar de ter muitas mortes, eram consideradas de guerras de contra-insurgência, né? Mas guerras de uma nação contra outra nação, assumindo Rússia e Ucrânia estão em guerra, não existe hoje mais declaração de guerra, né? Mas é o que acontece de fato. Foi a primeira que eu experimentei, essa da Rússia contra a Ucrânia esse ano. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, uma curiosidade. Por que não existe mais
declaração de guerra. Não, a gente não vê mais estampado nos jornais, né? Rússia declara guerra. Foi lá e invadiu, né? É verdade, eu não tinha percebido isso. Exatamente, não tem declaração formal. Teve na Segunda Guerra, né? Eu Sim. acho que foi a última guerra que teve uma declaração, a partir de agora a gente está em guerra. Agora não, quando a Rússia invadiu, todo mundo entendeu que era estado de guerra, não precisou de uma declaração formal. E você teve, nos últimos 20 anos, a gente está acostumado com as guerras que se chama de contra-insurgência, né? Que é um estado lutando contra um grupo rebelde, seja o Estado Islâmico, seja o Talibã. Então, você está lutando dentro de um país, mas você não está querendo, em tese, o americano, por exemplo, por mais que se critique os americanos e pela violência que ele cometeu, ele não estava querendo pegar parte daquele território e anexar aos Estados Unidos. Ele estava lá lutando contra seja o Estado Islâmico, seja o Talibã, ou dentro da Síria, ele não queria pegar um pedaço da Síria, ele estava lutando por uma mudança de regime. Mas a guerra que a gente vê agora é uma guerra por território, é conquista de território. Então é completamente diferente, é uma coisa que a gente não via desde o século passado, né? Tem aí pelo menos mais de 20 anos aí que a gente não vê guerras por conquista de território. E essa Primeira Guerra Mundial é essencialmente conquista de território, né? Exatamente. Deixa eu só, Luiz, vou falar um pouco mais do filme, pode ser? Vamos lá. O filme é uma colagem aí de imagens, muitas delas inéditas, e o Peter Jackson, que é o mesmo diretor lá da trilogia Senhor dos Anéis, a gente sabe, ele gosta bastante, né, do assunto. Acho que o vô dele, se não me engano, lutou. O filme é uma homenagem ao avô dele, que foi combatente da Primeira Guerra. Uma homenagem ao avô dele. E ele fez isso, uma colagem muito bem editada, né, narrada de uma forma cronológica, faz sentido para o espectador. Eu achei um documentário, é a história da Primeira Guerra Mundial, dos soldados, da vida nas trincheiras, que é um inferno que eu não consigo imaginar, aquele inferno. Até eu coloquei ali no texto de abertura que tem certos momentos cômicos, apesar de ser um documentário sobre guerra, daí é um assunto muito mais pesado, mas até porque é impossível você não rir quando ele começa a falar lá das condições sanitárias, né, da Primeira Guerra Mundial. Tem até uma cena ali que eu acho que tem tudo para se tornar icônica eu acho que são 5 homens, né, defecando em cima de um sentados numa tora. Sentados numa tora, então, e a narração diz que a narração era baseada em cartas, né? A tora cedeu e eles caíram no meio do material lá. Do cocô. Me lembrou aquele... Quem quer ser um bilionário, que tem uma cena assim, né? Do começo. É verdade. Não me lembrou nada, mas enfim. Enfim, é isso. A história é isso. É a história da Primeira Guerra Mundial. Um pouco mais detalhes, né, Paulo? O filme é baseado, narrado só por combatentes britânicos, né? Então é bem centrado na visão das forças britânicas. E eu confesso que eu não consegui encontrar essa informação. Eu dei uma googlada básica no filme e não achei essa informação. Então, se alguém souber, pode depois complementar. Mas o filme é coproduzido pela BBC. E por o filme é agora de 2018, né? Se eu não me engano. Filme 2018, no final de 2018. Lançado em 2018, né? Então o filme o filme traz muitos depoimentos diferentes, são dezenas, talvez uma centena e tanto de depoimentos de combatentes diferentes, não são identificados, né? São só a voz dos combatentes, se deduz, são combatentes. E aí a minha dedução, como espectador, é que isso deve ser material da BBC, né? Material, não é da BBC. Não é da BBC, é daquele do Museu de Guerra Imperial. Exatamente. Que eles falam no começo do filme, eles falam foi produzido pelo Museu de Guerra Imperial e enfim, editado ali pelo pessoal do Peter Jackson. Mas todo esse... Eu acho que eles colocam até como coprodutor, eles nem devem ter dado dinheiro. Acho que eles cederam esses áudios que são 100 horas ou mais ali de áudio que eles pegaram de 200 veteranos da Primeira Guerra Mundial, que esses museus foram gravando ao longo dos anos, né, e daí
enfim, o Peter Jackson foi lá, usou, montou belamente o filme de uma maneira muito inteligente, né? Ele vai primeiro até ele faz um negócio muito legal que ele começa em preto e branco e de repente ele faz a transição para colorido, né? Colorizado no caso, né? Sim, ele quer falar o cuidado das imagens, né? Ele tem essa preocupação sempre. Obviamente que as imagens não são lá essas coisas, mas tem um cuidado de restaurar as imagens. É muito bom. E aí, só para, né, complementando o que o Paulo começou a falar, o filme que está disponível na HBO Max está disponível também na Apple TV para quem quiser pagar um valor a mais ainda para locação, que eu vi aqui. Mas ele faz ele conta essa perspectiva dos combatentes, dos ex-combatentes, já, obviamente, anos depois, né? Contando da sua experiência ali no front, desde o alistamento até o momento que foram para o fronte de guerra, né? Ô Luiz, o que que você viu ali? Você que é um interessado no tema de guerras, de história bélica, o que que você achou do documentário? Eu achei que aquilo é uma obra-prima, assim, sem nenhuma dúvida. Algumas das características. Eu morei um tempo em Londres quando eu trabalhava para o Serviço Mundial da BBC. E esse tema me agrada bastante, então eu ia o Imperial Museum of War, né, que é o Museu Imperial da Guerra. Eles têm tudo que você vê no filme, eles têm ali os equipamentos reais, os obuseiros, os canhões, os blindados, os aviões, tudo que aparece, as metralhadoras, eles têm ali no museu, e eles pegaram cerca de 600 horas de filme que tinha nesse arquivo do museu. O museu não é um museu comum, ele é uma instituição. Para vocês terem uma ideia, ele possui, por exemplo, não é só o museu que fica ali em Londres, eles têm um cruzador que chama Belfast, que fica ancorado no rio Tâmisa, e as pessoas podem visitar. Então, eles têm um acervo, é uma coisa colossal. Para fazer esse filme, eles doaram ou emprestaram ele foi tirado de um arquivo de mais de 600 horas de filmagem preto e branco, sem som. Qual foi o grande mérito desse filme? Eles coloriram, já tem, acho que tem uma moda, até tem quem procurar, por exemplo, no Netflix, vai achar a Segunda Guerra Mundial em cores. É uma série que tem lá, é muito interessante. O que eles pegam? Eles colorem o filme original, eles mudam a velocidade do filme, porque era uma velocidade mais rápida, então eles colocam numa velocidade que tem mais a ver com o que a gente está acostumado hoje em dia, e eles colocam áudio, porque você não tinha captação de áudio naquela época. Então eles fazem narração, atores, né? Como se aquele filme tivesse áudio. E os depoimentos, esse sim, tinha no arquivo da BBC. Então, parte dos depoimentos eles pegaram do Museu Imperial de Guerra e parte da BBC. E o que eu trabalhei com um documentário uma época e trabalhei na BBC também. Então, uma coisa que me chamou muita atenção desse filme é que você tem. A gente está acostumado aqui no Brasil àquele formato de documentário francês, que aparecem algumas imagens de época, aí aparece um cara sentado com um fundo preto e o cara vai falando. Aí fala, esse daqui é o veterano fulano de tal, e ele vai falando, foi muito difícil na guerra porque aconteceu isso e tal. A gente sabe quem que está falando. E geralmente tem um narrador em off que vai contando, porque é muito difícil. Quem já fez edição de vídeo, quando a gente faz, por exemplo, uma reportagem de vídeo, por que o repórter ele aparece a voz dele? Porque é muito mais fácil você narrar, você resumir. Agora, você pegar entrevistas que não foram dadas com esse intuito e você tentar amarrar uma com a outra, é um trabalho hercúleo. Quando a gente faz assim uma reportagem, até aqui mesmo na Gazeta, quando a gente faz uma reportagem que é o self-authored que fala, né, que o personagem conta a sua história, é dificílimo você amarrar de uma forma que faça um sentido. É claro que eles tinham uma quantidade colossal de material, né? Então, isso deve ter facilitado um pouco o trabalho deles. Mas é uma tendência nova de documentário de não ter aquele narrador, aquele formato francês, assim, o cara narrando, o pessoal falando. Você não sabe, como vocês já falaram, você não sabe quem que está falando, mas você presume que são combatentes. E muitas vezes
parece que aquela voz é a foto do cara que tá, é o vídeo do cara. Não dá para a gente ter certeza se é ou não, mas Provavelmente não, né? Não, mas a provavelmente coisa não. combina. Mas é assim, deve ter dado um trabalho colossal para o pessoal fazer isso. Me lembra um pouco aquele documentário do Malcolm X também, que foi feito nessa pegada, de você pegar os depoimentos das pessoas e ir reconstruindo a partir dos depoimentos. Isso dá um trabalho, mas dá um trabalho gigantesco. Foi uma obra faraônica que os caras fizeram para fazer esse documentário. E eu fiquei muito impressionado, Luiz. Acho que o Paulo vai concordar comigo, porque ele gosta. O Paulo é um cara que gosta muito de história oral, gosta de ouvir histórias, né? Sim. Como no roteiro eles conseguiram montar uma narrativa que tem começo, meio e fim, né? De uma história sendo contada desde o início, de como é que veio a notícia, o alistamento, como eu citei, e aí o treinamento, como foi. E a história, né, Paulo? Você que é cronista, a história tem uma unidade bonita ali que o filme conta. Não, tem, eu acho que essa é a maior qualidade, né, até do filme, conseguir amarrar bem isso e ele coloca, assim, é clichê falar isso, mas ele consegue colocar o espectador sentir a ambientação não só da guerra, né, do pré-guerra ali, que para mim a guerra eu conhecia bastante, mas todo aquele ambiente do pré-guerra era tão mais ingênuo, tudo, né? E me lembrou um pouco aquele documentário que é The War mesmo, do Ken Burns. O primeiro episódio até ele fala do The War, não esse ali no comecinho ele fala. E o primeiro episódio do The War fala dessa ambientação. Por que as pessoas foram para a guerra, né? Porque nem sempre porque foram alistadas e tal. Às vezes o próprio tédio da época levava as pessoas, não tem nada para fazer aqui. A gente está falando de uma Inglaterra que era quase agrária ali, né? Era já a primeira geração depois da guerra que se tornou mais urbana. Até tem um ensaio do George Orwell famoso sobre isso, sobre liberdade. Então existia era uma Inglaterra bem diferente do que a gente associa hoje ao país. Era um país, para os padrões de hoje, muito atrasado mesmo. As pessoas tinham aquela coisa pastoral ainda, e de repente as pessoas são jogadas lá no campo de batalha, uma carnificina, né? Não pode, assim, você esteve lá, né, Luiz? Você viu o que a gente considera carnificina hoje na guerra da Ucrânia? Me parece que em comparação com o que se viu na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é mais violenta até do que a Segunda Guerra Mundial, né? Engraçado, eu vi o documentário, ele começa mostrando como que foi o alistamento. Eu diria que não só a parte mais do campo da Inglaterra, mas a Inglaterra estava muitos desses jovens estavam nas fábricas, tinha Revolução Industrial e tal. Então era, de fato, como você falou, era um trabalho chato. E aí você vê a possibilidade de participar de uma coisa épica. Eu acho que essa seria a palavra. Eles são movidos, eles saem daquela rotininha de ir para a fábrica ou ir para uma loja que ele trabalhava, e ele vai, e inclusive o documentário mostra isso, os rapazes lá que falavam, não, a gente já se demitiu e foi se alistar. Muitos deles ainda com uma idade abaixo de 17 anos, que era o mínimo, e eles mentem a idade para poder participar. Eu vi na Ucrânia o que a gente chama de euforia de guerra. A gente até escreveu bastante sobre isso na Jogos de Guerra. As pessoas, essa geração que está na Ucrânia, eles não participaram de outras guerras. Eu diria que até isso se aplica a gente aqui também. A gente viu pela televisão, ouviu guerras de menor intensidade, mas você vê aquela coisa épica. Poxa, eu estou participando da história, eu estou lutando por uma coisa que eu acredito. Eu acho que era isso que os britânicos daquela época, na Primeira Guerra, pensavam. E os ucranianos, eles viam a mesma coisa. Eu estou lutando pelo meu país, eu tenho um invasor aqui, eu vou expulsar esse cara. Então, o pessoal ia feliz, o pessoal ia contente para combater. Só que começa a passar
e isso o documentário mostra bem, começa a passar os meses, começa a passar os anos, e eles veem que aquilo é como o Paulo falou, é uma carnificina, não tem nada de épico, não tem nada de glorioso. Eu vi isso na Ucrânia quando começam a chegar os caixões, quando começa a enterrar o pessoal, quando os combatentes vão para a linha de frente, veem que volta aí com 30%, 40% da tropa que foi não volta, eles começam a ver que não é tão épico assim, aquela empolgação inicial vai caindo, e isso o documentário do Peter Jackson ele mostra maravilhosamente, né? E é uma riqueza de imagens que você não... Às vezes eu ficava em dúvida se eu prestava atenção no que estavam falando ou se eu via os detalhes, porque não é um cenário aquilo ali. Quando você faz um filme, você vai decidir se você vai botar um cenário mais complexo, com mais detalhes, para você prestar atenção na imagem, ou você vai prestar atenção no que está sendo dito. Lá não, é um bombardeio de imagens toda hora, né? Luiz, só uma coisinha, eu só quero me corrigir aqui, que eu falei que a terra agrária, né, berço da civilização industrial, o que eu quiser é mais interiorana, entendeu? Não é essa coisa cosmopolita que tem hoje. Isso eu me expressei mal, me desculpe. Ah, tá, não. Que bom que você retificou, Paulo. Esclarecendo, né? Porque senão... claro, né? Tem gente burra que não presta atenção, né? Tipo, que nem eu. Não, eu me expressei mal, fazer o que acontece. Não, mas tem as duas coisas, porque você tinha aquelas cidades do interior, ainda hoje, se você vai no interior da Inglaterra, são cidades de agricultores. O cara que fala aquele dialeto lá deles, né? Que não dá nem para entender. Exatamente, é de lá. Inclusive, se você tem... É claro que eu acredito que a maior parte do telespectador vai ver com a legenda, mas eu fiz a experiência de ver o filme só ouvindo, e você vê sotaques completamente diferentes do interior da Inglaterra, tem uns que nem dá para entender. Não dá para entender, né? Assim, mas, Jones, você... Mas é mais entender o inglês americano, isso é. Você que é um fã de cinema de ação, eu fiquei muito impressionado da gente ver o que foi aquele salto tecnológico ali, né? Porque isso que o pessoal estava falando, assim, aqueles jovens lá de 16, 17 anos são tomados ali pela propaganda. Aliás, isso é um tópico, né? Como propaganda de guerra é uma coisa que funciona, né? São facilmente levados a se alistar pela propaganda. Acho que tem um dever cívico, né? Não, vamos colaborar. O cara tava lá no empreguinho dele, meio de saco cheio e tal. Não, vamos lutar, vai ser bacana. Isso é engraçado, né, Sabag? No começo eles falam que eles estavam em empregos entediantes, né? Que eles queriam emoção, sem saber o que vinha, né? Pela frente. E aí, quando eles vão pro front, pegam metralhadora, pegam morteiro, tanque, quando eles conhecem os tanques, os blindados, né? Então, assim, eu pelo menos fiquei com essa impressão, não sei se você também, que o filme discutindo ali o que foi o acesso àquela tecnologia militar. Eles treinavam para lutar com baioneta. Aprendiam, né, dar estocada no inimigo ali com a baioneta. Mas no fim eles vão lá para uma guerra usando instrumentos que até então não eram comuns, né? A Primeira Guerra Mundial teve, com certeza o Kawaguchi sabe mais do que eu, mas durante a guerra teve esse salto tecnológico, coisas que não foram usadas antes começaram a ser usadas nessa guerra, que é o gás mostarda, gás sarin, balão, né? Hã? Avião. Eu acho que balão também teve um uso diferente. Não, balão já se usava até na Guerra do Paraguai, Paulo. Então, daí hoje não é o teu dia, Paraguai agrário ou Paraguai industrial. Até na Guerra do Paraguai se usava balão para avistar as tropas inimigas e tal. Eles falam de reconhecimento aéreo por avião, né? Eles citam isso aí. E tem um filme do cavalo, tem muito cavalo, né? Tem um filme do cavalo do Spielberg lá. Isso, tem bastante cavalo. Mas cavalo também já era usado. Não, mas cavalo, Paulo, cavalo foi bastante usado, inclusive na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, para levar os primeiros para o front, usava muito cavalo. Cavalo é muito confiável para levar e é muito barato, né? Muito mais barato. Mas duvido que na Guerra da Ucrânia tinha cavalo. Aí eu já não sei. Não tinha cavalo, não. Enfim. E a Primeira Guerra Mundial teve esses vários momentos, né? As tecnologias foram sendo implantadas e foi uma guerra, sobretudo, uma guerra assim que muito estúpida, né? A Alemanha, assim, do que a gente pensa de horrores e toda as causas da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi o Tratado de Versalhes que colocou a Alemanha
em maus lençóis, né? Impôs cláusulas draconianas, multas pesadíssimas para a Alemanha, mas foi porque estava todo mundo com raiva da Alemanha por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos entrou na guerra, perdeu ali por volta de 140, 170 mil soldados e chegou à conclusão: para que a gente entrou nessa guerra? Porque não precisava. Quatro impérios, né? Ali, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo e a própria Alemanha, que era um império, foram desmembrados por causa da Primeira Guerra. Ô, Jones, não perde a oportunidade, não, de você citar aquela piada do Norman lá da Norm Macdonald. A piada do Norm Macdonald é muito boa, né? Que a Alemanha, todo mundo fala ele foi no programa, eu acho que no David Letterman. David Letterman, né? Que ele foi falar: pô, todo mundo fala do Estado Islâmico, do Talibã, mas eu tenho medo mesmo da Alemanha. A Alemanha, quando ele resolveu fazer uma guerra, a guerra contra quem? É contra os Estados Unidos? É contra a França? Não, a guerra é contra o mundo inteiro. É uma guerra mundial. Daí ela não perdeu a guerra, daí fez outra guerra. Daí contra quem que é a guerra? Contra o mundo inteiro de novo. Mas essa sim, teve momentos ali no começo da Primeira Guerra Mundial que a Alemanha, assim, ela é, bem, uma boa parte ali, talvez a maior parte, mas tanto quanto ingleses, boa parte dos imigrantes americanos, do que é o povo americano hoje, é feito de imigrantes alemãos. Então, alemães, desculpa. Daqui a pouco tem que se retratar, daqui a pouco. Vou me retratar. Quero me retratar. O Jones Agrário aí. Os imigrantes alemães. Ali nos Estados Unidos, tanto quanto ingleses, né, de origem inglesa, de origem britânica. E a Alemanha, então, gozava de muita simpatia nos Estados Unidos. A família real inglesa é de origem alemã, né? Exato, é mesmo. Tanto que tem, acho que faz tempo, fizeram uma reportagem com a mulher que ela é 4.500 e alguma coisa na linha de sucessão, é uma dentista no interior da Alemanha. Pô, mas que história boa, imagina se acontece uma catástrofe e essa pessoa vira a rainha da Inglaterra. Tem que ser uma catástrofe bem grande, né? Pô, então. Enfim. Mas e no começo da guerra, a Alemanha fez coisas terríveis, né? Quando eles foram para a França, eles esperavam que a Bélgica fosse neutra. E a Bélgica não foi neutra. E eles arrasaram cidadezinhas da Bélgica. Tem uma cidade, agora eu não vou me lembrar o nome, na Bélgica, que foi uma das primeiras atingidas, que era uma cidade, sei lá, de 20 mil habitantes, que tinha uma biblioteca com 200 mil exemplares de livros, assim, livros muito antigos, e era cuidada pelos padres, pelos monges. Alexandria. E cara, foi bem triste, é quase tão triste quanto às vezes eu acordo no meio da noite pensando que foi os livros de Alexandria, mas enfim, os pergaminhos. Mas essa biblioteca tinha vários exemplares únicos, coisas que só tinham ali, e os alemães foram lá, encheram de gasolina e tacaram fogo 200 mil exemplares. Uma história essa história é conhecida porque um padre que cuidava ali, ele chegou para falar com os franceses que estavam vindo, com os ingleses que estavam vindo ajudar, né? No começo da guerra, a Inglaterra entrou na guerra logo de pronto, quando a Alemanha invadiu ali a Bélgica, e ele contou, né? Morreu o reitor da cidade, morreu o prefeito, meus amigos foram fuzilados pelos alemães. E, ok, daí na hora que ele começa a falar dos livros, ele começa a chorar. Nossa. Enfim, mas estou desviando do filme, eu estou falando, uma guerra boba, né, que foi super cruel, cheio de jovens, tecnologia que eles não sabiam lidar ali no... Que começa, desculpa interromper, Jones, mas ela começa, o Kawaguchi até lembrou a gente que antes da gente começar a gravar, né, a gente está perto do aniversário do assassinato do arquiduque Ferdinando, né, que foi da Áustria. Pois a guerra boba começou por causa do assassinato de uma banda, né? Tá aí um crime político. Isso é crime político, com consequências graves. Mas teve também uma série de fatores econômicos, o expansionismo alemão, isso foi a gota d'água, né? Foi o que fez você por recursos ali naquele Renânia ali, né? No Vale do Ruhr lá e tal.
e uma série de países que existiam, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, eles não sobreviveram à Primeira Guerra Mundial, né? Foi tudo redesenhado depois disso. Você estava falando, Johnny, sobre o equipamento. Eu acho que uma leitura legal de se fazer desse documentário é que hoje, na teoria de guerra, se fala em 4 gerações de guerra. Então, a primeira geração de guerra, você imagina no século XVIII, no século XVII, aqueles caras que iam fazer, eram 2 exércitos que eles combinavam, olha, nós vamos combater ali no vale e tal, vai ser tal dia e tal hora. Aí chegavam os 2 exércitos, todo mundo com roupa colorida, com os seus mosquetes, alguns até já com as primeiras metralhadoras que existiam, com os canhões, e ninguém se abrigava em trincheira, ninguém ficava atrás de uma pedra lá para não levar o tiro. E não tinha colete à prova de balas nem nada. Era aquela história: os exércitos toca o tambor, vamos avançar. Quem vai ganhar? Vai ganhar quem tem praticamente mais soldados. Botavam as baionetas, davam tiros, davam os tais dos voleios lá de mosquete, mas aí recarregava, depois era um inferno recarregar as armas, e depois eles chegavam e era no combate corpo a corpo, com baioneta, espada. Então ganhava quem tinha mais combatentes. Era considerado vergonhoso você se esconder do tiro. Essa era a primeira geração de guerra. Aí, com a Segunda Guerra Mundial, você vê com a Primeira Guerra Mundial, você vê já a segunda geração, que é a geração que quem mandava é o fogo, o poder de fogo. Você vê aquelas, inclusive o documentário do Peter Jackson mostra bem aquelas metralhadoras Brownies, aquelas que eram umas metralhadoras refrigeradas com água. Você vê impressionado com o recuo daqueles, sei lá como é que chama lá daquilo, dos obuseiros. Né? Ele dá um coice assim, quase meio quilômetro para trás. Eles colocam até um pouco de terra, né? Eles levantam ali para amortecer o recuo, né? Porque senão e toda hora ele vai indo para trás. E a metralhadora, só um negócio da metralhadora, eles fervia a água que usava para refrigerar, daí eles faziam um chá. Exatamente. Aliás, esses obuseiros aí, eu fico imaginando como era o cálculo. Eu sou ruim de matemática, né? Mas você fazer o cálculo para atingir o negócio lá e tal. E mostra, inclusive. Não, eles falam, Paulo, que tem uma hora lá que eles estão os obuseiros começam a acertar eles que estão avançando. É porque recuou, né? Não é porque. Aparece depois cenas do documentário do pessoal saindo das trincheiras a artilharia, né, caindo. Mas voltando ao raciocínio dessa questão das gerações, né? Você tem a segunda geração, que é essa do fogo, dos obuseiros. Inclusive o documentário ele mostra esses obuseiros, mas os obuseiros britânicos eles não eram tão grandes quanto os obuseiros alemães. Os alemães tinham aqueles obuseiros Bertha, que era um negócio gigantesco. Esse não aparece tanto no filme. Mas a terceira geração é o que a gente vê na Segunda Guerra, que é o princípio da manobra, aquilo que o pessoal fala da Blitzkrieg, quando a Alemanha começou a invadir a Europa, botava lá os carros blindados e aquilo ia avançando de uma forma que ninguém imaginava, contornou a linha Maginot, ninguém imaginava que eles iam chegar tão rápido, é o princípio da manobra. A quarta geração aí já engloba uma série de outras guerras, a guerra espacial, a guerra cibernética, a guerra da informação, a guerra econômica. Eu estou sendo muito... É a que a gente está hoje. Conceitos. É o que a gente está hoje, a quarta geração. Só que tem uma curiosidade. Você pega a guerra da Ucrânia, não é que a gente está na quarta geração, você vê todas as gerações de guerra na Ucrânia. Você vê desde os caras que estavam na trincheira com uma metralhadora esperando o inimigo avançar, você vê o princípio da massa, que é quanto mais pessoas, maior chance de você ganhar. Você vê o movimento, como inicialmente eles tentaram tomar a capital de Kiev, né? A gente lembra daquela coluna de blindados, e você tem uma série de ações informacionais, a guerra da informação, a guerra cibernética, os satélites, a guerra eletrônica, que é E tem o componente da honra aí que você mencionou da primeira geração também, né? Tem ali, pelo menos no começo, a propaganda de guerra ucraniana passava esse tipo de informações, não sei se hoje em dia, não sei o que é verdade mais, o que é mentira, mas tinha a história, né, das pessoas
deixando. Tinha bailarino, eu acho, deixou para ir lutar na guerra e tal. Jornalista, inclusive, o cara deixava de ser jornalista, pegava em armas, aí alguns apareceu lá, infelizmente, a morte deles, artistas ucranianos de TV que também iam pegar em armas e acabavam morrendo. A propaganda é muito forte, que a gente vê aqui, por exemplo, do Brasil. Eu vejo até, eu gosto muito de ler as caixas de comentários, né, da Gazeta. E tem muita gente que vê Vou dar um exemplo, é claro que é bem variado, mas, por exemplo, tem gente que acha que o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, chamam ele de palhaço, é um cara que ele era comediante e tal. Então, você vê as pessoas veem com certo descrédito. Mas lá dentro da Ucrânia, o cara é um herói máximo, o cara é o exemplo de virilidade, o cara é o exemplo de combatente. Então, tem a propaganda e depende de quem está olhando também, né? Mas vamos combinar que o Zelensky fez algo que você não imagina, né? Hoje, a maioria dos comandantes em chefe dos estados fazer o que ele fez, né? Foi ficar, organizar, né? E o começo, com certeza, a Rússia estava querendo, né? Que nem você escreveu, né? Aquela guerra de decapitação, né? De chegar e cortar todo o comando já de cara. Alguém aqui viu a série do Zelensky? Alguém aqui viu a série de comédia do Zelensky? Não. Mas está disponível na Netflix, né? Você ficou impressionado com o exemplo de virilidade, uma charge comum ali na Ucrânia é o Zelensky com um carrinho de mão que ele precisa para levar as bolas dele. Não, sério? Uma charge bem comum. Caramba. Eu queria só falar... Sabag, antes de eu falar aqui do que eu queria falar, fala aí, né? O que você... Do documentário você não falou nada ainda. Aliás, Paulo, você tá não na estava. retaguarda, na Você não estava no último episódio. Você não estava no último episódio aqui que a gente estava gravando. Eu tive problemas técnicos e caí no meio, né? Mas enfim. E a gente estava tentando fazer uma coisa educada, que era, né? Cada um levantava a mão quando queria falar. Aí foi um levantando a mão. Eu levantei a minha mão e fiquei esperando lá. Não, você estava esperando as tropas avançarem para... Isso, quem nos assiste, saiba que aqui é tudo na camaradagem. Então, quando um tá falando, depois volta a bola para cá e tal, não tem problema. Mas não, eu só ia fazer um comentário que eu acho que provavelmente, pelo menos foi a parte do filme que mais me chamou a atenção, que é como eu mencionei antes que o roteiro ele faz esse começo, meio e fim da história, né? Ele sintetiza, o filme tem 1h40 mais ou menos de duração. E parece que ele conta a história inteira da guerra. Não é exatamente aquilo, né? Mas é como se fosse a jornada de um grupo, desde lá do momento de que estourou a guerra até ir ao combate e se dá lá a vitória das forças aliadas, né? Mas tem diante dessa história que é contada, tem um trecho, que é a parte que eu acho principal do filme, que é quando as forças aliadas ali, as forças britânicas, né, que o filme está contando a partir desse ponto de vista, chegam às trincheiras e vão se encontrar finalmente para o combate com os alemães do outro lado. E aí, então, eles estão lá vivendo a vida na trincheira, praticamente, né? Então, o filme fala bastante sobre isso, os depoimentos tratam muito disso, como é que era ali, que a trincheira ela era construída de um jeito meio labiríntico, então você tinha que ter um mapa para conseguir se movimentar por ela, e como é que era quando o que você comia e quem que você encontrava, até chegar à linha de combate, em que eles descrevem com muito detalhe, os depoimentos falam com muitos detalhes, do momento em que eles vão lá, atravessam a No Man's Land, né, aquela zona entre as duas trincheiras, que é onde vai ter o quebra-pau mesmo. E aí, quando os soldados avançam e começa o tiroteio, começa a bomba, começa a gás, a descrição que se faz disso é uma coisa impressionante, não tem outra palavra, eu acho. Porque você imaginar que são pessoas que viveram aquilo, descrevendo o que é você estar na troca de tiros, o zumbido da bala, o estouro da bomba, as pessoas caindo mortas do seu lado, né? Atravessar um campo cheio de corpos, de aliados e de adversários. Tem um depoimento que me deixou bem impressionado, um trecho curto,
Tem vários assim que são muito gráficos, os depoimentos são gráficos, as imagens não são. As imagens são, né, você não tem tanta ação nas imagens assim. Até tem um estouro de uma bomba aqui e ali e tal, mas não tem nada decapitado, nada disso, né? Mas os depoimentos falam muito disso, alguns trechos específicos, né? E tem um depoimento que me marcou demais, que é o sujeito que vê o seu aliado, seu companheiro, né, alguém que está combatendo junto com ele, meio dilacerado, né? Tomou uma bomba, alguma coisa, então tá com as tripas de fora, ou tá com um olho caindo, um olho pendurado, ou tá com o crânio pela metade. São descrições muito chocantes. Sim. E o combatente fala assim: e eu me vi obrigado a dar um tiro de misericórdia no meu companheiro. Sim, essa parte é pesada. E aquilo me marcou. E o sujeito até, né, balbucia um choro ali, assim. A gente não vê quem é a pessoa, você ouve esse depoimento, mas aquilo ficou. O filme, eu acho, para mim, ele mostra muito isso, como você vai ali de uma euforia daqueles jovens todos, de 17, 18, 19 anos, estarem lutando por uma causa patriótica, uma coisa em comum, né? Então você se junta, vão fazer isso, vão para a guerra, e a hora, ok. E quando chega ali na hora do couro comer, ali. Cara, ali não tem humanidade, ali é sobrevivência, ali é selvageria, ali não tem. Quando você vê eles relatando assim, ó, vinham os suboficiais e falavam, ó, ignora os corpos dos teus amigos que estão aí no chão, segue, 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 segue. Até porque se não seguisse, começava a tomar bomba dos teus aliados, que lá eles não tinham, a gente estava discutindo aqui, não tinha o cálculo, talvez não fosse muito preciso. Os caras estavam soltando morteiro lá e estavam caindo na cabeça de quem estava na linha de frente lá, atingindo fogo amigo, né? Então, assim, uma coisa muito impressionante, e a mim, eu termino aqui o meu comentário sobre o filme. Eu fui muito mais exposto, e eu acredito que a maioria aqui também, a produtos culturais que falam da Segunda Guerra, muito mais do que falam da Primeira Guerra. Então, nós crescemos, né? Aqui, os nossos pais, né? Todos nós que temos uma faixa etária semelhante, são filhos, né, de pessoas que tiveram algum tipo de uma vivência com a Segunda Guerra, né? Famílias que migraram por conta da Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra está muito viva na nossa história. E a gente fala pouco, eu acho, da Primeira Guerra. Culturalmente falando, né? É uma coisa que a gente não tem tanto acesso assim. Você desconhece, a história não é tão viva para a gente, essas experiências não são experiências que a gente se refere com tanta facilidade quanto a gente se refere quando fala da história da Segunda Guerra. E na minha cabeça, né, que assim, aprendeu-se a Primeira Guerra nas aulas de história da escola e tal, a Primeira Guerra era uma coisa meio, né, aconteceu aquilo lá, teve essa Primeira Guerra, mundo meio rudimentar ali no começo do século XX e tal, e esse filme ele dá a chance de você ter uma experiência, porque o brilhantismo do filme, para além de todos os trabalhos que o Luiz falou, né, hercúleo ali de você juntar os depoimentos, escolher, fazer contar toda essa história. O brilhantismo estético do filme está na forma como eles usam as imagens animadas, né? Então é você pegar filmes que foram feitos lá nos anos antes dos anos 20, né? E dar uma forma estética que é mais palatável para o nosso olhar hoje. Então ele está colorido, ele está na velocidade, mas ele tem áudio, coisa que a gente não vê quando tem acesso a documentos históricos da Primeira Guerra. Então aquilo fica de uma vivacidade. O último detalhe que me chamou a atenção, os dentes dos soldados, todos podres, né? Assim, todos os dentes podres e tal. E eles sorrindo e fumando e bebendo e num clima ali de camaradagem, depois de ter passado pelo conflito. Enfim, isso traz uma vida para essa história da Primeira Guerra, que para mim, que sou um leigo, que não sou, né, como disse, vi sobre a Primeira Guerra na escola praticamente. Tem poucos produtos culturais que eu me lembro que foi exposto, dá uma sensação de que, nossa, aquilo foi realmente uma coisa que mudou completamente a história do século XX e foi um evento de proporções incríveis, muita gente morta. Qual que é o número alguém tem de cabeça isso, o número de mortos da Primeira Guerra? O filme fala 17 ali... milhões de soldados, eu não sei quantos civis. 17 milhões de soldados, isso só na Deixa eu Europa. só perguntar, ô Luiz, a Primeira Guerra também
foi a que introduziu essa. Você falou, né, da guerra anterior, a primeira geração, era sempre num lugar meio desabitado, né? Você falou num vale, num descampado, era o famoso campo de batalha, né? Mas foi a Primeira Guerra Mundial que trouxe a batalha para mais perto das cidades? Sim, ela aconteceu nas cidades, mas as batalhas mais ferozes foram no campo. Inclusive, o filme não deixa claro aonde que ele está filmando, mas a gente dá para você adivinhar que talvez eles estão falando da Batalha do Somme, que foi a batalha. Eu ia falar que eu achei que não uma falha, mas uma coisa que eu senti falta no filme era se deter mais sobre a Batalha do Somme, que foi, assim, para as pessoas entenderem, 60 mil pessoas morreram num dia. Assim, não é assim que caiu uma bomba e morreram 60 mil pessoas. É aquela guerra que o Sabag estava descrevendo. Carnificina mesmo ali, e muito por despreparo, né? Porque eles usavam equipamentos muito pesados, porque os generais lá na salinha não tinham muita noção dessa nova guerra. E aí pegaram e mandaram os caras com um monte de equipamento. Que os caras, se não me engano, Os caras carregavam 50 quilos na eram mochila. 60 quilos, era uma coisa assim. Daí eles, quando a mobilidade deles, se bem que eu acho que a mobilidade não ia ajudar muito, mas, enfim, essa é uma das causas. É o que a gente chama de guerra de atrito, né? Uma guerra que você avança pouco território a um custo muito grande de vidas. É o que a gente está vendo, por exemplo, no leste da Ucrânia. Uma coisa que me chamou a atenção é que eles falavam, como vocês mencionaram, a primeira onda de soldados sai da trincheira e sai correndo. Aí o filme mostra, a primeira onda foi completamente dizimada. Os que sobreviveram, eles ficaram na terra de ninguém, ali se escondidos em alguma cratera de artilharia. Mas aí depois eles mandam ondas sucessivas e aí, depois de várias ondas, eles conseguem tomar o objetivo. Uma coisa que me chamou a atenção é que eles mostram uma área que era como se fosse um pântano formado ali por lama. Eu ia falar sobre isso. E o cara que cai ali do caminhozinho e cai no pântano, ele morre tragado pelo pântano. Assim. Sim, essa é a coisa mais absurda. Talvez você falou isso aí do Sabag, dessa parte do cara dar o tiro de misericórdia. Eu estava pensando aqui, até notei, esse negócio da lama é um negócio mais absurdo. As pessoas passando ali não tinham como tirar, né? Não é uma areia movediça, é uma lama dura, digamos assim. Imagine que morte horrível. Eu não consigo, assim, não consigo imaginar. Não, e eu faria aí um disclaimer para o nosso telespectador. Eu fui vendo o filme, eu fui parando, eu fui dando pause. Se você olha o filme corrido, direto, você não vai ver cenas muito gráficas. Mas se você parar e começar a olhar o detalhe, você vai ver coisa muito gráfica. Você vai ver morto, você vai ver a pessoa apodrecendo, você vai ver animais dilacerados, você vai ver o pé dos soldados que andavam na lama gangrenado. Então é bem gráfico o filme. Assim, quem não... Opa, caiu o negócio aqui. Quem não tiver muito apetite, é melhor não ir parando, é melhor ver a coisa por alto, assim, porque se você parar para olhar os detalhes, a coisa é complicada. Curioso você fazer essa observação, porque eu assisti numa tacada só e fiquei com essa impressão. O filme não parece tão gráfico comparando com os depoimentos. Os depoimentos, sim, falam de detalhes assustadores, mas, de fato, tem muita coisa, tem muito detalhe que o filme mostra ali. Lembrando, são imagens reais, né? Então, aquilo não foi nada encenado. Tem só o áudio, quando eles tentam recriar o áudio daquelas imagens, aí sim é uma tentativa de recriar, mas é um processo parecido com o da colorização. Você vai tentar recriar o que foram aqueles diálogos ali, né? Deixa eu só, para a gente já tá com um tempinho já, para a gente encerrando essa parte, eu só queria queria que o Kawaguchi falasse, porque o Sabag falou sobre essa visão meio romântica, né, que se tem da guerra, que aqueles jovens ali, vocês falaram, com idade 13, 14 anos, né, vão participar de uma coisa épica, e daí lá eles se deparam com essa carnificina. Lá na Ucrânia, você viu isso também, Kawaguchi? As pessoas movidas por essa... É estranho falar isso, né? Depois de ter tanto material, de ter uma segunda guerra no meio, de ter guerra do Vietnã, com todo o peso ali da indústria cultural,
A guerra ainda continua romântica para muita gente? Eu acho que sim, eu acho que porque uma coisa é você ver na televisão, hoje em dia até a questão dos videogames, pô, a molecada, não só molecada, os marmanjos, gostam de um videogame de guerra, assim, também, mas é outra coisa completamente diferente. Vocês citaram aquele depoimento do soldado que vê o outro com o rosto completamente dilacerado, deformado. Isso é assim na Ucrânia, se você vai, eu fui nos hospitais, tem coisa que não dá para você botar nem no. Você fica até com vergonha de filmar o cara, para não deixar o cara mais, não se sentir como um bicho ali. Mas os caras ficam com o rosto completamente destruído, caras que é só o torso, só sem nenhum braço, sem nenhuma perna. É uma coisa que é completamente perturbadora. Isso a gente não vê no filme, isso a gente não vê no videogame, ou se a gente vê, é que nem aquela coisa, vou ver um filme de terror que vai ver, mas é completamente diferente. Tem o cheiro da guerra, que é aquela coisa de gasolina, é aquela coisa de lixo queimado, é terrível. O que me chamou a atenção particularmente foi a questão dos bombardeios de artilharia. Antes de sair da Ucrânia, já estava na fase da Rússia fazer um avanço a partir da artilharia dela, que era a guerra a partir do princípio do fogo, do poder de fogo. Então, é uma guerra que você nem vê a cara do inimigo. As bombas vão caindo, e me chamou a atenção aqueles soldados naquelas trincheiras ouvindo o bombardeio incessante, e alguns até andando no meio do bombardeio, os morteiros caindo, as artilharias caindo. Isso é exatamente igual ao que está acontecendo na Ucrânia nesse momento. Assim, não tem. Luiz, me tocou mais. Uma curiosidade mesmo, eles falam um pouquinho no filme também a respeito de como a cultura militar ensina o soldado, né? Isso acho que é de conhecimento comum, ensina o soldado a obedecer, a fazer, né, como lhe mandam e tal. O soldado não é uma peça que pode parar para refletir, mas será que eu devo fazer isso ou não devo? Inclusive para sua própria segurança, né? Isso eu ouvi de militares já. Você tem que atender porque é para a sua própria segurança. Como é que fica a questão do medo? Como é que fica a covardia, sabe? Existe espaço para isso? Quer dizer, vai chegar alguém lá que vai ser treinado, vai chegar na linha de frente e fala assim, opa, eu não consigo dar um passo adiante aqui, porque é uma coisa biológica, né? Se o ser humano sente menos, você está num campo minado com bomba caindo do teu lado, acho que qualquer pessoa que não esteja, né, não está muito focada num objetivo ali militar, ela vai tentar se proteger. Isso existe? A gente vê isso em algum lugar? Isso é comum de alguma forma? Você já viu isso? Falando do filme, uma coisa que chamou muita atenção e que eu falei, olha, faz muito sentido. Um dos combatentes fala, olha, eu não tinha tanto medo, porque tinha muita gente junto comigo, o meu batalhão inteiro junto comigo, então o que ia acontecer comigo também ia acontecer com aquelas pessoas. Hoje em dia, o maior fator motivacional aí de tropas não é a ideologia, não é o que está em jogo na guerra, mas é o companheiro que está do lado. É assim que você motiva o soldado. Você cria grupos tão unidos que ele não está lá para lutar por alguma coisa, ele está lá para lutar pelo companheiro que está do lado dele. É assim que se faz motivação de tropa hoje em dia. Então, isso fica muito evidente no filme, que já desde aquela época era mais ou menos assim, eles nem sabiam por que eles estavam combatendo, mas era importante para eles lutar pelo companheiro. A gente vê hoje em dia, por exemplo, aqueles veteranos de guerra que ficam traumatizados. Por que que é? Porque você quebra aquele grupo que existia do pelotão dele, e aí quando ele vai para a vida civil, ele não tem mais aquela relação de confiança extrema e ele fica uma pessoa até deslocada, e dá problemas psicológicos. O Rambo 1. Exatamente, é o Rambo 1. O que eu vi ali na Ucrânia, alguns combatentes da Legião Internacional me falando que tinha gente que travava, não conseguia fazer nada, deitava no chão e ficava ali parada, ou corria para trás, largava todo o equipamento e corria, mas aí são tropas que tiveram um treinamento muito pequeno. Tropas profissionais tendem a não fazer isso. Mas eu acho que o grupo, para responder a tua pergunta, o grupo tira um pouco esse medo, e o filme mostra isso muito bem. Eu, por exemplo, como jornalista em área de conflito, às vezes eu e um motorista, ou às vezes eu e um colega,
a gente não... igual o combatente, a gente não tinha informação do que estava ali na frente, porque às vezes é uma guerra tão massiva, tão gigantesca, que às vezes as tropas avançam sem saber para onde que elas estão avançando, não tem aquela coisa de inteligência, assim, a inteligência ela funciona até certo nível, mas no nível ali capilar não funciona tanto. E você, como jornalista, em 2, 3 pessoas, o medo bate muito forte, né? Você fala, pô, não sei o que tem ali na frente, mas eu imagino se você está marchando junto com um pelotão, você vê todo mundo marchando, você tem mais coragem. E até porque eles estão armados para se defender. Eu sentia um medo danado, né? Quando, pô, tem que avançar ali, não sei, vou avançar, não vou avançar, a decisão é completamente minha, não estou seguindo ordens. Era um pouco complicado. Eu acho que nesse ponto, o medo, quando você está num grupo, num pelotão, você acaba lidando um pouco melhor, porque o que está acontecendo com você também está acontecendo com o colega do lado. E isso o filme do Peter Jackson mostra maravilhosamente. Luiz, e só trazendo um pouco para cá, você acha que essa guerra da Ucrânia vai perdurar por muito tempo? Eu acho que está todo mundo falando que até o inverno a gente vai saber o que vai acontecer. No campo de batalha, existe essa guerra aí, que o princípio do fogo, né? A Rússia usando uma quantidade de artilharia muito grande. Também na guerra de atrito, que é muito semelhante ao que a gente está falando aqui de Primeira Guerra Mundial, eles usam... A estimativa é que a Rússia dispare hoje cerca de 20 mil granadas de artilharia por dia, ou seja, são aquelas bombas desse tamanho, assim, caríssimas. A última vez que eu vi uma no Brasil custava pelo menos R$3.000. Tem gente que diz que algumas delas custam o valor de um carro popular. Ela dispara 20 mil daquelas por dia. E vai destruindo, vai batendo o terreno. Então, é uma coisa... depois ela só avança com as suas tropas depois que já está tudo completamente destruído, ou se o inimigo resolveu abandonar aquela posição. Então, a gente tem esse ponto, que eles estão avançando com bastante devagar, e a gente tem a questão econômica, né? A gente, como falei, é uma guerra de 4ª geração, tem diversos outros fatores. Até quando a Ucrânia depende completamente do fluxo de armas e de dinheiro entrando no país. Quando começar a faltar energia, ou a energia começar a ficar muito cara na Europa, talvez, e aí a esperança do Putin é que esse apoio que está sendo praticamente incondicional dos europeus, ele tende a diminuir. Mas nunca se sabe, a gente vê aqui do Brasil, falar, tem a fadiga de guerra, ninguém quer mais ajudar. Mas isso até certo ponto. De fato, tem países como Itália, como Espanha, tal França, que estão querendo que chegue aí a um cessar-fogo negociado. A França quer rendição, com certeza. O francês quer rendição. Mas se você pegar os países do leste europeu, a Polônia, Romênia, a República Tcheca, esses caras querem lutar até o final. Os próprios britânicos e americanos querem lutar até o final. Mas são democracias liberais, então esse lutar até o final vai até onde isso não custe a eleição para eles, né? Então é complicado, tem muitos fatores, e eu não me arriscaria a dizer até quando que vai, mas eu diria que pelo menos até o inverno europeu, que é o nosso verão, a coisa ainda deve estar se desenrolando. Eu queria pedir e qual que é a tua observação final do filme? Do filme que agora que a gente está falando? Eu acho que as pessoas devem assistir, pensar o que está sendo mostrando, o que está sendo retratado naquele filme, tem muitas características que estão acontecendo hoje, no século XXI. Guerra de conquista. E é muito provável que a guerra de conquista ela não pare na Ucrânia, que ela continue. Então, talvez a gente veja no começo do século XXI aquilo que os nossos avós viram no começo do século XX. Isso é muito preocupante. Aí a gente diz, mas o ser humano não aprende nada com a história, vamos ver o filme para aprender. Eu acho que é legal ver o filme, mas a pessoa não vai conseguir sentir o que é pelo filme. Eu li uma vez uma frase, eu não consigo citar o autor, mas ele diz, a única coisa
que a história ensina para o ser humano é que o ser humano não aprende nada com a história. Mas mesmo assim, assistam o filme. Eu acho que vale a pena. Minha frase. É boa. Você, Paulo. Não, eu queria dizer, ó, você falou o meu bisavô lutou na Primeira Guerra Mundial. Uhum. Por qual lado, Paulo? Provavelmente do lado errado, né? Não. Se era russo, deve ter lutado pelas forças aliadas. Porque a Primeira Guerra, a Alemanha tinha duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental contra o Império Russo, e a frente ocidental contra a França, Inglaterra. Ele lutou contra o Império Austro-Húngaro, né? Eu até comentava com a Cora Honor, que talvez eles tinham, sim, nossos antepassados tinham, porque tem aquele filme bonito, né? Que nesse fronte do Natal, né? O Natal que para a guerra, daí todo mundo vai lá e faz uma celebração. É um filme bom esse filme. Eu esqueci o nome do filme. Vamos para as indicações, então, pessoal? Antes das indicações, Paulo, eu queria aproveitar o momento, antes da gente chegar nas indicações, lembrar o nosso espectador que está assistindo a gente aqui no Quarentena, que assiste o Luiz Kawaguchi nas lives semanais dos Jogos de Guerra. Este conteúdo que você está vendo aqui no YouTube ou nos tocadores de áudio, ele é gratuito, ele vai continuar sendo gratuito. Mas se você quer saber mais sobre análise de guerra, geopolítica, por exemplo, como essas que o Luiz fez aqui tão brilhantemente aqui no Quarentena, que ele faz semanalmente na coluna Jogos de Guerra, esse conteúdo é só para o assinante da Gazeta do Povo. Então é essa hora que a gente pede para você. Se você gosta desse conteúdo, considere se tornar um assinante da Gazeta. A Gazeta está com uma promoção, olha, incrível a promoção, apenas R$1 por 3 meses, para você acompanhar, por exemplo, o noticiário eleitoral. A eleição vai começar agora, né? Com as convenções eleitorais começam agora, no início de agosto. Mas não é só isso. É uma série de outros conteúdos, colunas do Paulo Pousonoff, textos da editoria Ideias, que é editada pelo Jones Rossi, tudo isso é exclusivo do assinante da Gazeta do Povo. Então, se você gosta desse conteúdo, se você quer ter acesso a um conteúdo que você não vai encontrar na maior parte da imprensa, considere se tornar um assinante. Você pode tanto entrar no assinaturas.gazetadopovo.com.br, quanto procurar o QR Code que o Paulo vai dar um jeito de colocar aqui. QR Code e tem link na descrição. Link na descrição do vídeo é garantido também. Então, é essa hora que você tem de fazer, olha, essa promoção, né? O gerente ficou doido. Né? O gerente da Gazeta, o Guido Orges, ficou doido. R$1 por mês por 3 meses. No nosso aniversário, quem ganha o presente é você. Se você não gostar, você cancela, não tem obrigação. Um beija-flor de entrada. Mas considere, por favor, se tornar um assinante da Gazeta. Obrigado, Paulo. Vamos para as indicações, então. Um beija-flor de entrada, Sabag. Vamos para as indicações. Fazer a assinatura. Vou começar com o Luiz. Ô, Luiz, indica aí alguma coisa para o pessoal. Olha, eu sugeriria, quem tiver aí curiosidade dos filmes de guerra, os filmes clássicos, aí não é nenhum lançamento, mas o filme da Guerra do Vietnã, do Ken Burns, ele está muito interessante. Ele é um docu-séries, né, um documentário em série. Ele é muito, muito legal. Ele estava na Netflix até um tempo atrás, mas eu acho que tem algum outro streaming que está tentando comprar para disponibilizar de novo a audiência brasileira. Então, quando voltar, sugiro aí para o pessoal que assista. E tem eu acho que é da HBO, com certeza da HBO também, que aí sobre Segunda Guerra, é o Band of Brothers, que é um clássico também, que eles acompanham. Aí é cinema mesmo, não é imagens originais. O documentário do Ken Burns é imagens originais, mas esse de cinema eles mostram a história da Companhia Easy, que foi uma companhia americana que lutou em diversas frentes de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é muito interessante. Eu acho que vale a pena assistir quem gosta de filmes de guerra. Vou eu agora. Posso? Manda. Ó, então, eu queria indicar... eu ia falar do The War também, do Ken Burns, mas é sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Como você já indicou a da Guerra do Vietnã, que também é muito bom, assista. Mas aí eu queria... Aí, aquela velha conversa. Qual é o melhor filme de guerra de todos os tempos? Eu não tenho muita dúvida de que é Glória Feita de Sangue, do Kubrick. Que é da Primeira Guerra Mundial, inclusive, porque o pessoal não está acostumado. Eu adoro esse filme, eu acho esse filme maravilhoso, espetacular. Paths of Glory,
no original, receber essa tradução de Glória Feita de Sangue. E, como eu falei que a Inglaterra era agrária, eu vou ver por livro. O Paulo vai ficar... A Fazenda, do Jeremy Clarkson. O nome da série é A Fazenda com Clarkson, na Amazon. Não. É espetacular, incrível, maravilhoso. Você ri pra caramba. O Jeremy Clarkson é um gênio completo da comunicação. Assistam A Fazenda com Clarkson, que se passa, sim, na Inglaterra agrária. Se vocês me permitirem, o Clarkson é sensacional. Quando ele tinha um show que chamava Top Gear. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu comecei a ver, Calgucci, comecei a ver Top Gear. Um dia eu estava assim, entediado, falei, que agora está na Amazon, né? Esse Top Gear é com outro nome, eu acho. Chama Grand Tour. Grand Tour. Aí eu comecei a assistir, e eu não gosto de carro, eu não entendo nada de carro, não ligo para carro. E eu falei assim, aí eu fiquei pasmo, assim, Aí a minha mulher chegou em casa e falei assim, Dani, você precisa ver isso. É sobre carro. Não, não é sobre carro. É um negócio espetacular. É televisão do mais alto nível. Humor britânico do mais alto nível. Exatamente. Ele passava às 20 horas de domingo, era como se fosse o horário nobre, era o fantástico dele, se fosse a analogia aqui ao maior... ao Brasil. E eu trabalhava na BBC na época. O Jeremy Clarkson ele teve um problema que ele deu um soco no produtor dele, e aí era o show mais rentável da BBC, era o show que era mais de 100 países que compravam esse show. Antes dessas eras de Game of Thrones, que virou uma coisa massiva, o Top Gear era uma coisa gigantesca. Os fãs do Top Gear, eles foram protestar contra a saída do Jeremy Clarkson e eles levaram um blindado, levaram um tanque de guerra para a praça da BBC, porque a praça da BBC levantava aqueles pinos para os veículos não conseguirem entrar dentro da praça da BBC. E os caras, tá bom, não vamos entrar com um carro de som, aí botaram o som em cima de um tanque de guerra e entraram dentro da praça. E assim, é o texto mais politicamente incorreto, mas de uma coisa natural, assim, eles não estão nem aí, eles falam de tudo e mais um pouco, cara, é muito bom, eu adoro aquilo. Eu estou meio empolgado, mas aqui realmente é bom. Boa indicação. Quer fazer a tua, Jones? Eu ia indicar, juro, Glória Feita de Sangue, porque é sobre a Primeira Guerra Mundial e é sobre a estupidez da guerra. Mas eu vou indicar, então, sei lá, pega um livro A Primeira Guerra Mundial, do Martin Gilbert, que é um historiador inglês, morreu em 2015, que é bem bom. O começo do livro já é legal, porque, cara, ele foi em todos os lugares, ele conta a peregrinação dele pelos lugares da Primeira Guerra Mundial. E teve alguns que ele visitou ao longo de muitos anos, né? E ele teve alguns dos lugares que ele conta, né, que ele foi pai dele na década de 60, 50, 60. E, não consigo imaginar uma coisa que eu mais gostaria de ter feito na minha vida, que é, sei lá, visitar um lugar legal, histórico, com o meu pai, que infelizmente morreu quando eu tinha 16 anos, e eu acho que seria muito legal fazer isso. E o Gilbert conta de forma magistral, ótimo historiador, todos os livros dele são legais. E o da Primeira Guerra também dele é muito bacana. Então, fica essa indicação. Boa. Eu tenho uma indicação que eu achava que até vocês poderiam roubar, mas não foi o caso, então sobrou para mim. Eu tenho duas indicações. Uma delas é um filme baseado também na Primeira Guerra, que é o 1917, que é um filme recente do Sam Mendes. O Paulo torceu o nariz ali. Não. A minha mulher foi a melhor definição desse filme, que é Domingão Olimpíadas do Faustão, nível hard. É isso. Não discordo da Dani. Respeitosamente, Dani, eu gosto muito dos comentários indiretos que a gente ouve de você. A Dani é nosso quinto integrante, o quinto Beatle aqui do Quarentena. Sempre tem os comentários que ela faz pro Paulo. Mas Dani, eu vou respeitosamente discordar. Eu acho que o 1917 é um filme bem bacana. Claro, ele é um filme de ação, né? Em primeiro lugar, assim, ele não se enquadraria naquela categoria de cinema. Ele é meio limpinho, né? Ele é limpinho. Para a Primeira Guerra mas ainda assim, eu lembrei bastante do filme. O 1917 foi feito em 2019, então é depois do documentário do Peter Jackson. Mas me remeteu bastante coisa. Acho que eles fizeram um bom trabalho de reconstituição, principalmente em direção de arte, né? Em termos
Tem um negócio de ser um plano sequência só. É 2, né? O filme inteiro. Essa coisa do plano de sequência eu acho meio babaca até. Eu também acho. Mas é um filme bonito e, enfim, eu só recomendo. Não é o melhor filme de guerra que você já vai assistir, obviamente. A gente poderia listar 50 filmes mais importantes de guerra do que esse. Mas para falar de Primeira Guerra, acho que é um filme que Tem vale um a amigo, indicação. Sabag, um amigo em comum nosso, o Jean Philippe. Sim. É o Jean Philippe Albert. Franco-teuto brasileiro. Franco-teuto brasileiro. Franco-teuto brasileiro. Que ele odeia esse filme porque retrata os alemães da Primeira Guerra como muito vilões, né? E os vilões, os verdadeiros vilões, né, são os dirigentes alemães, porque tanto que aparece no documentário do Peter Jackson, que quando eles capturavam, eles tinham um clima ali, né? Tipo, por que a gente está lutando, tal, né? Tipo, conversavam entre eles, não tratavam mal os prisioneiros, né? E aquele cara, quando ele cai do avião lá, ele vai e mata o amigo do cara, né? Em 1917, de uma forma super, né, traiçoeira até, porque ele vai ajudar e acaba, o inglês vai ajudar e acaba morto. E o Jean falou, isso daí não aconteceu na Primeira Guerra, isso daí é uma besteira. Tá? Bom, estão vendo que o filme tem detratores e um filme amantes. Polêmico. Só lembrei do filme, eu acho que é um filme bonito. bonito, Eu gosto do filme também, viu, Sabag? Também Obrigado. Gostei. E o outro é rapidinho, o outro eu já fiz essa indicação muito tempo atrás aqui no Quarentena, mas eu lembrei quando o Jones mencionou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, né, quando ele falou que os Estados Unidos demoraram para entrar na Segunda Guerra e tal, era uma coisa uma decisão política importante ali. Uma série da HBO, que eu já citei aqui antes, que é The Plot Against America, uma minissérie baseada num livro do Philip Roth, que fala o que aconteceria se os Estados Unidos tivessem se aliado aos nazistas e não às forças aliadas ali na Segunda Guerra. Comecei a assistir essa série, achei meio chato. É uma pena. Para mim é uma das melhores coisas, que tem na Mas a recriação histórica é incrível, né? As casas, os uma recriação carros. do universo alternativo, né? Então, a partir destes eventos, começa a ver os Estados Unidos viram uma outra coisa, e isso baseado na história de uma família de origem judia ali e tal. Eu fiquei muito impressionado, assistir a série no meio da pandemia, naqueles momentos de maior isolamento, e eu falei isso na época e tal. E só trago agora pela referência, porque aí sim, para fazer o exercício do que aconteceria ser, existe uma outra série famosa de guerra do que aconteceria ser, que é aquela baseada também em livro, que é o Man in a High Castle, né? Mas essa daí é uma bobagem total, né? Eu acho bem boba, assim. Essa não, essa é um universo alternativo, claro, assim, mas ele assim, vai fundo ali nas questões do que aconteceria, de fato, se os Estados Unidos tivessem se tornado aliados do governo nazista. Assim. E a mim, acho bem perturbador, mas acho no nível excelente. Então fica a minha recomendação. Eu fico impressionado como o Philip K. Dick, né, que é o cara que escreveu Homem do Castelo Alto, é tão influente, sendo que ele escrevia tão mal. Ficção científica, né, cara? Cara, é muito... não sei se... Perdão, não se aplica a todos, né, Paulo? Cara, quase todos. Cara, quase todos, Sabag. Eu vou concordar com o Paulo, porque o Arthur C. Clarke cara, parece um cara do segundo grau escrevendo, assim, escrevendo mal. Não um cara de segundo grau escrevendo bem. Cara de segundo grau. Você pega aquele livro dele, O Fim da Inocência. Cara, como é ruim! Como é ruim! Vocês agora ponham o cachimbinho de vocês e ajuste o pince-nez, né? Não, mas valeu. Dê o Homem do Castelo Alto, ver se você consegue chegar no final. Eu cheguei. Não é para tanto também. Com muito esforço. Leia demais, pô. Só indicando o filme aqui. Tô parecendo a Gabriela Prioli aqui, pô. Então é isso, pessoal. Kawaguchi, muito obrigado. Tem que agradecer porque você deu uma aula aqui pra gente. Sabe qual que é o problema de você fazer isso? Ser tão bom que a gente vai começar a te chamar direto para vir aqui. Pô, verdade. Por favor, vai ser bom. Pô, deixa eu só fazer uma última pergunta. Eu sei que já tá com 1 hora e lá vai cacetada. Mas qual para você é o melhor filme de guerra? Para mim? Olha, eu acho que tem de guerra dessa que a gente falou de contra-insurgência.
eu acho que um que mostra bem assim os equipamentos mais modernos do americano é aquele Falcão Negro em Perigo. Você gosta do filme? Pô, esse filme é legal, Paulo. O Paulo pergunta as coisas, mas na verdade ele quer julgar as pessoas. Eu pergunto e depois falo, como assim, né? Não, Pô, mas esse filme é muito legal, Paulo. acho que de guerra moderna ele teve uma preocupação com a verossimilhança de usar os equipamentos que são utilizados mesmo. É muito interessante. Uma coisa que é legal da gente falar, eu estava pesquisando outro dia, vi uma matéria do Independent, que o Pentágono ele financiou durante o século XX mais de 100 filmes. Aí a gente está falando de, por exemplo, talvez eu colocaria, falando de Segunda Guerra, o Resgate do Soldado Ryan, que é muito bem feito também. Eu acho que colocaria esses dois aí que são muito bons. Mas quem financia esse tipo de filme é o Pentágono, né? Ele, por exemplo, se a gente pegar eu não sei como foi feito esse Top Gun agora, mas o primeiro Top Gun, como que eles filmariam dentro de um porta-aviões? O Pentágono emprestou, falou, Tó, vai e grava aí. Mas é financiamento ou é só colaboração? Assim? Empréstimo de equipamento, bota soldado para ser figurante. O cara nunca ia conseguir, vou alugar ali um porta-aviões para fazer o top. É o soft power americano, né? Mostrar nós somos a maior potência militar do mundo e está fazendo e quando ele dá o apoio para esse tipo de filme, para viabilizar usar esses aviões, usar esses navios, ele está difundindo o seu soft power. A gente vê a China agora, porque o soft power da China é diferente, não é uma coisa ideológica, é assim, nós vamos dar o dinheiro e vocês vão ter uma melhor condição de vida. Mas a China está crescendo aí o seu poder militar. Eu não me admiraria de ver filmes chineses militares aí nos próximos anos também. A gente fez um aqui no Quarentena, que é o Wolf Warrior. E a gente vai fazer um filme indiano também. Que é o que o filme indiano de guerra. O Wolf Warrior, ele mostra as forças chinesas como super respeitosas à ONU. Não, a gente só vai invadir aqui se te ajudar você se a ONU concordar. Tal. Mas é bem toscão, é ruim, mas é o filme de maior... aliás, assistam esse episódio do Quarentena Cult, é o filme de maior bilheteria da história da China. É o equivalente a 750 milhões de dólares. E é um filme B, cara. Filme B mesmo. Pô, tem na Netflix, não, na Amazon esse. A gente adora falar de guerra, hein? Já quase, se deixar aqui, vai a tarde toda. Pessoal, então ficamos por aqui, né? Hoje. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pela tua participação aqui. Nos vemos nos Jogos de Guerra e até o próximo Quarentena. Obrigado, Jones. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Isso. Vejam na terça-feira a live do Luiz.